Prezados alunos do curso de Gestão Pública, sejam bem-vindos a mais uma disciplina do Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal de São João del Rei. Eu sou a professora Elisete Antunes Teixeira Nogueira e vou apresentar para vocês a disciplina Indicadores Socioeconômicos na Gestão Pública. Bom, inicialmente, nós vamos falar um pouco sobre os objetivos do curso. Bom, dentre os objetivos, nós vamos demonstrar a importância dos indicadores socioeconômicos como instrumentos de gestão no setor público e, na sequência, propor e construir medidas para avaliar as condições de vida de uma população e monitorar os efeitos de uma determinada ação governamental. Bom, mas é importante a gente saber o que é um indicador. O que é um indicador? Os indicadores sociais são medidas usadas para permitir a operacionalização de conceitos abstratos ou demanda de interesses programáticos da ação social ou da área social. Então, esses indicadores, eles são utilizados a partir de conceitos abstratos e, a partir desses conceitos abstratos, a gente extrai informações úteis para gerar as informações necessárias e, na sequência, gerar os indicadores que nós estamos tratando aqui na disciplina. Pois bem, ademais, os indicadores sociais traduzem em cifras tangíveis e operacionais várias dimensões relevantes, específicas e dinâmicas da realidade social com o propósito da formulação e reformulação de políticas públicas. Então, aqui é o foco realmente da nossa disciplina, que é você tratar esses indicadores sociais em aspectos tangíveis e de uma forma, você, a partir desse conjunto de indicadores, formular ou reformular as políticas públicas. Essa é a questão-chave da utilização dos conceitos dos indicadores socioeconômicos na gestão pública. É, de fato, essa tradução desses aspectos até então intangíveis em aspectos tangíveis e operacionais. Enfim, aí a gente consegue dar uma utilidade para esses indicadores no contexto da formulação das políticas públicas. Eu diria que aqui reside um aspecto mais importante do tratamento dos indicadores, dentre outros aspectos relevantes, mas aqui eu atribuo uma relevância superiores em relação às demais relevâncias. Bom, eu queria dizer também que o indicador é um recurso empírico que informa algo sobre um aspecto de uma realidade social ou sobre mudanças que estão ocorrendo nessa mesma realidade social. Eu diria que quando a gente observa uma realidade, a gente faz uma imagem, uma foto, uma visualização, ou a gente pode coletar dados e informações que a gente pode dar uma informação sobre aquela realidade social. Então, na verdade, esses indicadores parte de uma análise empírica e gera essas informações a partir de um dado, ou a partir de uma imagem, ou a partir de um contexto geográfico, ou a partir de uma localidade. E essas informações são extraídas e, por meio desses indicadores que são gerados, vocês, enquanto gestores da área pública, vão proporcionar mudanças naquela realidade a partir do contexto de políticas públicas que serão elaboradas. É bem interessante esse conceito, extremamente relevante para a formação profissional dos senhores. Subsidiam as atividades de planejamento público e formulação de políticas sociais nas diferentes esferas do governo, em nível municipal, estadual ou nacional. Quando a gente está falando sobre quais são as funções dos indicadores, nos chama a atenção sempre o planejamento público pautado na formulação de políticas públicas. Então, quando você tem esse conjunto de dados que gera as informações a partir dos indicadores socioeconômicos, a gente já tem como dar início a um trabalho de planejamento público e formular essas políticas públicas nessas várias esferas de governo. Então, é uma das funções dos indicadores.
permitem monitoramento por parte do poder público e da sociedade civil das condições de vida e bem-estar da população, que também é extremamente relevante para a gente minimizar as desigualdades sociais existentes no contexto nacional. Então, nós bem sabemos que o contexto nacional, pela amplitude do nosso país, né? O Brasil é um país de dimensões continentais amplas e de diferenças geográficas, e essas diferenças elas podem ser monitoradas por meio dos indicadores. E aí, por meio desses indicadores, a gente tem como monitorar, né? Não só os governos, mas também a própria sociedade civil organizada. Ela tem meios e condições para poder avaliar quais são as condições de vida e bem-estar dessas populações que estão localizadas nas diversas regiões do Brasil, do nosso país. Eu diria aqui que é extremamente relevante para vocês que estão em busca desse título, né, de especialista em gestão pública, trabalhar para minimizar essas desigualdades e essas diferenças sociais a partir desses indicadores e desse monitoramento. Bom, e uma outra função dos indicadores permitem uma definição mais adequada das prioridades sociais e da alocação de recursos do orçamento público. Então, a partir do momento que você tem esses indicadores em mãos, a gente pode também desenhar políticas públicas, avaliando as prioridades sociais e alocando melhor os recursos do orçamento público em função dessas necessidades, dessas prioridades sociais. E isso só é possível porque nós estamos aqui falando dos indicadores socioeconômicos, não só os indicadores sociais, mas os indicadores econômicos, que dá esse retrato, que nos permite alocar melhor os recursos do orçamento público em função das prioridades sociais, ok? Bom, acho muito interessante quando a gente fala de indicadores, porque a gente tem que falar que os indicadores sociais servem tanto para informações básicas, para a construção de diagnósticos sobre a realidade social, coordenando o desenho das políticas e programas, quanto como instrumento de medidas de eficiência, eficácia e efetividade, bem como o impacto das políticas e programas no desenvolvimento social, econômico e político. O que nós estamos traduzindo aqui, nessas funções dos indicadores, é que ao construir, ao desenhar uma política pública pautada nesses indicadores sociais, nós temos que primar pela eficiência. O que é primar pela eficiência? Nós temos que avaliar a forma como os recursos estão sendo utilizados, para a gente poder fazer uma alocação de forma eficiente desses recursos, em função das prioridades que até então nós falamos anteriormente, bem como avaliar se a utilização desses recursos estão sendo feitos de forma eficiente e de forma eficaz, né? Para a gente atingir os resultados com a utilização desses recursos para sanar uma necessidade social, enfim. E a gente tem que avaliar se realmente aquela política pública, com base naqueles indicadores que foram desenvolvidos, se foi desenvolvido de forma eficiente, eficaz e efetivo. E dessa forma a gente alcançar o impacto da política pública, né? E dos programas provocando ou proporcionando um desenvolvimento social, econômico e político, que a gente busca de fato esse desenvolvimento, né? A política ela tem um cunho de proporcionar o bem-estar social. Então nós temos desenvolvimento econômico, mas esse desenvolvimento econômico ele tem que estar associado ao bem-estar social, ao desenvolvimento social. Então, para a gente ter um crescimento econômico forte, a gente tem que ter um crescimento social. E esses indicadores poderão ser utilizados para a gente fazer esse desenho dessa política, levando em consideração outros aspectos. Bom, a importância dos indicadores. Falar da importância dos indicadores
Cada fase do processo da formulação e implementação da política social requer um emprego de indicadores específicos. Então, quando nós estamos falando sobre uma realidade social, a gente vai buscar os indicadores daquela realidade social para a gente direcionar, né, uma política pública para aqueles indicadores, usando aqueles indicadores específicos. Então, cada fase requer indicadores socioeconômicos diferenciados, específicos. Vamos citar um exemplo. Nós podemos citar como exemplo alguns indicadores da área da saúde para a gente avaliar ou desenvolver programas para melhorias da saúde pública. Então, a gente pode buscar algumas informações acerca ou indicadores específicos acerca ou da saúde ou da educação, para a gente desenvolver políticas públicas direcionadas para aquelas específicos, né, para aquelas situações. Bom, escolha dos indicadores. A escolha dos indicadores para uso no processo de formulação e avaliação de políticas públicas deve ser pautada pela aderência dos mesmos a um conjunto de propriedades desejáveis, tais como relevância, validade e confiabilidade. Importante destacar que, principalmente para os futuros especialistas em gestão pública, a importância da informação, ou seja, no que refere à relevância, à validade e confiabilidade. Então, na escolha de indicadores para um processo ou para uma formulação e avaliação de uma política pública, a gente tem que ver se há uma aderência nesse conjunto dessas propriedades, que é relevância, porque às vezes o dado ele pode estar desatualizado, ele não tem validade, ele não tem relevância para aquela política que está sendo desenvolvida e, por outro lado, não tem confiabilidade. Às vezes a gente parte de um conjunto de dados que alguns coletores, né, alguns institutos de pesquisa, às vezes pode ter alguns conjuntos de dados, e como esses dados demandam a atuação de profissionais que estão no mercado de trabalho, coletando esses dados, a gente tem que estar sempre atentos se a fonte é idônea, se há uma confiabilidade desses dados, porque a partir desse conjunto de dados coletados, a gente tem que avaliar se eles são relevantes, se eles são válidos e se são confiáveis, para a gente poder escolher esses indicadores a partir dessas fontes de dados, né, para a gente utilizar tanto para formular como para avaliar uma política pública. Então, vejam vocês a importância no momento da escolha dos indicadores, né? Qual a instituição de fato que está por trás coletando esses dados e gerando esses indicadores. Se porventura, né, vocês que estão aqui especializando em gestão pública forem trabalhar em institutos de pesquisas ou trabalhar com formadores de profissionais que vão trabalhar coletando dados e informações que vão gerar os indicadores socioeconômicos, eu diria que é super importante deixar essa informação bem clara da aderência, da consistência, da robustez dos dados para gerar relevância, validade e confiabilidade. Então isso aqui é extremamente importante para a gente elaborar e avaliar uma política pública. Bom, também nós não podemos deixar de falar, né, das potencialidades e limitações dos indicadores socioeconômicos. Acerca das potencialidades e limitações, eu deixo para vocês um artigo específico que fala exatamente sobre esse assunto. É importante a gente identificar as potencialidades do uso dos indicadores na elaboração de diagnósticos socioeconômicos e para a formulação de programas públicos. Mas nós não podemos deixar de falar, né, de evidenciar aqui as limitações desses indicadores na representação da realidade social, partindo do pressuposto, porque esses indicadores eles podem estar representando uma determinada localidade.
eles às vezes não poderão ser projetados para toda uma nação. Então é importante a gente avaliar todas essas potencialidades, mas também associadas às limitações desses indicadores na construção das políticas públicas e dos programas públicos. Bom, o surgimento dos indicadores. O surgimento dos indicadores, né, e o desenvolvimento desses indicadores sociais estão intrinsecamente ligados ao surgimento do estado de bem-estar social e à consolidação das atividades de planejamento do setor público ao longo do século XX. Então, a partir do momento que houve essa preocupação com o desenvolvimento do estado de bem-estar, a partir dos anos 60, né, pelo governo norte-americano, por meio dos movimentos dos indicadores sociais. Então, a partir de então, surge essa preocupação com esse desenvolvimento dos indicadores sociais. Bom, eu gostaria de enfatizar que na década de 70 houve um crescimento econômico interessante no Brasil, né? E esse crescimento econômico não estava associado diretamente a uma condição suficiente para garantir o desenvolvimento social. O que eu estou querendo dizer aqui é que o crescimento econômico não necessariamente está associado a condições de garantias do desenvolvimento social. Então, o crescimento econômico versus as melhorias nas condições sociais, quando surgiu o Produto Interno Bruto, que é o PIB, né, que é um dos indicadores econômicos que corresponde aos valores dos bens e serviços finais produzidos no país e região, persistiam altos níveis de pobreza e acentuava-se as desigualdades sociais em vários países, especificamente estou citando o Brasil, por volta da década de 70, né, onde a gente teve o milagre econômico, um grande crescimento do nosso país, e não necessariamente estava associado a esse crescimento econômico a melhorias nas condições do desenvolvimento social. Eu estou chamando a atenção aqui justamente para vocês compreenderem que os indicadores econômicos, como por exemplo os indicadores, o PIB, por exemplo, pode ocorrer um grande crescimento econômico e não necessariamente a gente pode fazer uma associação a esse crescimento econômico ao desenvolvimento social ou de bem-estar social. Isso é preocupante. Daí decorre a importância de vocês estarem revendo os indicadores sociais e reavaliando as políticas públicas, não somente no que concerne ao desenvolvimento econômico, mas a integração, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento político, né? Mas nessa perspectiva de integração. Bom, dessa interface, a gente tem uma proxy que o autor coloca para a gente, que é o PIB per capita. Mas o PIB per capita, o próprio autor coloca, né, que a gente não consegue demonstrar como uma medida apropriada de uma política de bem-estar social. Então, só chamando a atenção dos senhores, para não associar PIB per capita com desenvolvimento do bem-estar social ou como uma medida que representa bem-estar social. Em alguns países, por exemplo, ele cita aqui nos países centrais, tal medida tampouco se presta aos objetivos de monitoramento efetivo da mudança social em seus múltiplos aspectos e de formulação de políticas sociais de cunho redistributivo ou compensatório nas diversas áreas. Então, só estou destacando aqui para vocês não ter essa medida, esse indicador, como sendo um indicador que vá traduzir uma informação de uma política de bem-estar ou de um desenvolvimento social para uma determinada localidade. Não, é uma medida de um aspecto econômico, não necessariamente interligado a uma medida representativa do bem-estar social. Os sistemas nacionais de produção e disseminação de estatísticas públicas que nós temos no Brasil passaram a incorporar novas dimensões investigativas
e passaram a reproduzir ou produzir relatórios sociais de forma sistemática. Então isso aqui foi importante, né, no Sistema Nacional de Produção e Disseminação de Estatísticas Nacionais, principalmente pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro, que eu vou falar logo mais. Essas estatísticas públicas que eles passaram a incorporar novas dimensões investigativas e produzir relatórios, né, por meio desses sistemas aí abrangentes de indicadores sociais, os governos nacionais, eles acreditaram que orientariam melhor suas ações a partir desse conjunto de dados que estavam sendo disponibilizados, né? E dessa forma eles possibilitariam proporcionar níveis crescentes de bem-estar social e redistribuir melhor as riquezas. Interessante, nessa perspectiva de redistribuir melhor as riquezas, né? Gerando e superando as iniquidades do desenvolvimento econômico acelerado, que não necessariamente estava associado, esse desenvolvimento econômico acelerado, ao crescimento das políticas de bem-estar social. É importante que a partir de então, dessas produção e disseminação de estatísticas públicas, né, o governo teve essa preocupação de melhorar as políticas de bem-estar social a partir desse conjunto de indicadores. Alguns exemplos de indicadores sociais, né, que nós podemos citar aqui é a proporção de pobres, pode ser utilizado, ou taxa de analfabetismo, rendimento médio do trabalho, taxa de mortalidade infantil, taxa de desemprego, índice de Gini, proporção de crianças matriculadas em escolas, são algumas dos indicadores que poderão ser utilizados e desenvolvidas políticas públicas para essas finalidades. Só gostaria também de acrescentar, em decorrência da Constituição de 1988, né, as informações sociais e demográficas para fins de formulação de políticas públicas municipais, por exemplo, vem apresentando uma demanda crescente no Brasil, no contexto da descentralização administrativa e tributária em favor dos municípios e da institucionalização do processo do planejamento público, né? Então, é só para mostrar para vocês que desde a Constituição de 1988, né, já vem sendo discutida essa questão da descentralização na elaboração das políticas públicas e a importância desses indicadores aí com informações sociais e demográficas para auxiliar os gestores nessa perspectiva. Esse interesse crescente pela temática dos indicadores sociais e suas aplicações nas atividades ligadas ao planejamento governamental e ao ciclo de formulação e avaliação de políticas públicas também se deve, em boa medida, às mudanças institucionais pelas quais a administração pública também ela vem se passando, né? Então, esse novo formato de descentralização, em que a sociedade civil organizada, junto aos conselhos, gestores, auxiliam na construção dessas políticas públicas, elaboram programas e ações sociais a partir dessa perspectiva de descentralização, né? Então, cresce o interesse da sociedade, não só do governo, mas também da sociedade civil organizada, em prol de usar esses indicadores aí. Acho interessante destacar, né, que também é utilizada esses indicadores para fazer avaliação dos programas, das ações, das políticas públicas. Então, esses indicadores, além de ser úteis para a elaboração de uma política pública, eles também são úteis para subsidiar e para monitorar as condições de vida, de bem-estar por parte do poder público da sociedade e fazer com que toda a sociedade visualize no final, a partir de novos indicadores, se de fato aquela política pública ela proporcionou uma condição de melhorias de bem-estar econômico, de bem-estar social e bem-estar, enfim, se teve uma melhoria no aspecto político também. Eu vou apresentar para vocês aqui uma fotografia, né? Como eu disse no início da nossa aula, quando a gente vai construir os indicadores, a gente pode partir de uma perspectiva, de uma imagem, de uma fotografia. E eu apresento uma fotografia só para
apresentar um termo aqui muito interessante que foi apresentado pelo autor, sobre as políticas públicas, um diagnóstico socioeconômico, né, que se propõe a ser útil e propositivo para políticas públicas deve se caracterizar como um estudo da situação social de uma determinada população, voltados a subsidiar um ou mais programas sociais já previamente delineados. Mas eu gostaria de enfatizar aqui nessa fotografia, né, a importância dessas políticas serem direcionadas para estudar uma situação, uma determinada situação, né, a partir não só de uma fotografia, mas de dados, de tabelas, de cartogramas, de índices específicos, ou de uma descrição, pode ser uma descrição de uma situação, de uma realidade, ou de uma fotografia, mas que seja de caráter propositivo, que é importante aqui destacar. Gostaria de apresentar para vocês um gráfico, não diria um gráfico, mas um organograma que demonstra do conceito de interesse programático aos indicadores sociais do Janus, né? Na verdade, o nosso curso foi com base no Janus, que é o nosso livro-texto. Então, ele parte desde a perspectiva, se o objetivo é melhoria das condições de vida, né? A gente busca melhoria desde as condições de moradia, melhoria nas condições de moradia, situação de saúde, perfil educacional, inserção ocupacional. Então, aí a gente vai avaliar se a gente quer melhorias nas condições de vida. Lá na ponta, taxa de desemprego, por exemplo. Como está a taxa de desemprego no nosso país atualmente? Então, a gente vai lá avaliar a inserção ocupacional dos indivíduos. Então, a partir desse conceito de taxa de desemprego. Taxa de evasão no que concerne ao perfil educacional. Taxa de mortalidade infantil no que concerne a situação de saúde. Taxa de cobertura de rede de abastecimento de água no que concerne as condições de moradia. Então, são alguns exemplos de possíveis indicadores que nós poderemos utilizar. Bom, mas esses possíveis indicadores, eles, onde podemos buscar esses indicadores? Quais são as fontes? São diversas fontes, né? A gente tem no gráfico, tem alguns registros de programas sociais que poderão ser úteis no organograma. Tem alguns cadastros públicos, né? Tem algumas pesquisas do IBGE e outras instituições. Nesse primeiro momento do nosso curso, eu gostaria que todos buscassem esse conjunto de indicadores, né, a partir das instituições que promovem, como o IBGE, né? Então, uma das fontes é o IBGE, já deixo para vocês aí, né? É www.ibge.gov.br. O conteúdo que vocês vão encontrar lá é sobre estatísticas socioeconômicas diversas, em diferentes níveis de atualização. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para já entrar nesses sites, né, que a gente vai desenvolver várias atividades a partir de então. Tem alguns outros órgãos estaduais de estatística, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério das Cidades, Secretaria do Tesouro Nacional e outros, né, que a gente vai estar apresentando ao longo do nosso curso. Então, mas como fazer um diagnóstico? Um diagnóstico socioeconômico que se propõe a ser útil e propositivo para políticas públicas deve se caracterizar como um estudo da situação social de uma determinada população. E a partir desse estudo, nós podemos traduzir em textos descritivos ou analíticos, tabelas, enfim, com dados, cartogramas e indicadores específicos voltados a subsidiar um programa ou mais programas sociais. Então, isso aí voltando, né, naquela ideia que eu apresentei daquele desenho crítico de uma realidade que vocês poderão observar que a partir daquela realidade a gente pode fazer, então, uma política pública direcionada, que a gente chama de cunho
propositivo, ou seja, para resolver aquela situação. Bom, como eu disse para vocês, né, um indicador bastante conhecido, né, quando a gente fala de indicadores sociais, é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, né, é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, que é o PNUD, surge nos anos 80 para substituir o Índice do Produto Interno Bruto como indicador do desenvolvimento socioeconômico, entendido como nível de renda, nível de emprego, qualidade de vida. Então, a partir do índice IDH, a gente vai avaliar os níveis dos diversos países para a gente comparar, né, a partir desse índice de desenvolvimento humano, quais são os países que proporcionam melhores níveis de bem-estar social para a sua população. É um indicador bastante utilizado, né, por parte dos órgãos governamentais quando eles estão avaliando aí ou elaborando políticas públicas. Eles têm essa preocupação com o índice de desenvolvimento humano. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar mais especificamente sobre os indicadores, não só os sociais, mas os econômicos, e a gente vai saber o que está por trás de cada indicador, para gerar aquele número índice, né? Desde um número índice de inflação, que retrata a variação de preços, bem como indicadores de bem-estar social, como o IDH, por exemplo. Aí a gente entra mais específico vai entrar mais específico nos indicadores. Nesse momento, né, eu vou finalizar deixando essa mensagem do Janus, né, que no mundo das decisões de negócio não basta um indicador econômico ser válido, sensível e específico. É fundamental que esteja disponível e atualizado no momento da tomada de decisão. A confiabilidade de um indicador econômico depende certamente da idoneidade da instituição produtora, não só o indicador econômico, como social, né? Eu vou ampliar um pouco aqui a abordagem do Janus, com todo respeito ao autor, mas em função da necessidade, né, da gente ter a confiabilidade na instituição que está disponibilizando esses indicadores, para que a gente parte de um indicador confiável, né, que seja válido, sensível e específico. E aí o processo de tomada de decisões ele seja de acordo com o indicador confiável, né, válido, de uma instituição idônea. Eu enfatizo bastante essa perspectiva da instituição produtora como sendo idônea, para que não haja índices ou indicadores econômicos sociais que não represente a realidade, mas sim que seja fiel a essa realidade. Bom, no mais, espero que vocês parte da nossa referência básica, né, que é o nosso livro-texto, que eu chamo o tempo todo no nosso material, que são os indicadores socioeconômicos na gestão pública, do Janus e Paulo de Martino, né? Paulo de Martino Janus, de Florianópolis, de 2012. Essa referência está disponível para os senhores e foi com base nessa referência que eu apresentei essa videoaula. Eu espero que a partir de então vocês façam uma leitura criteriosa, né, e sejam bem-vindos ao nosso curso de gestão pública. Dúvidas, vocês poderão entrar em contato com os tutores, os quais estarão à disposição durante o nosso curso.